Saudações cordiais. Nesta aula vamos falar das reformas religiosas. Chamamos de reformas religiosas todos os movimentos de crítica à Igreja a partir do século XVI. Dentre essas críticas, o grande poder econômico da Igreja, já que o clero, os bispos tinham muitas terras, e a interferência da Igreja no governo de muitos reis, também o questionamento de como a Igreja conduzia os dogmas. Então surgiram novas religiões a partir dessas críticas, e as críticas iam em encontro ao que a burguesia, que eram os comerciantes, e os reis queriam. Essa imagem inicial é Martinho Lutero, um monge alemão, colocando na porta da abadia de Westminster 95 teses, um documento com 95 pontos, criticando a Igreja. Esta é uma pintura de Ferdinand Pauwels, de 1872. Martinho Lutero fez isso lá no século XVI, 1517. Ele foi um dos grandes nomes que deram início ao processo das reformas religiosas. Antes dele, John Wycliffe, Hus, fizeram críticas à Igreja, mas foram reprimidos. E no século XVI, essas críticas vão ganhar espaço na Europa. A Igreja fazia a venda de indulgências. O Papa começou a vender indulgências, que seria o perdão dos pecados, para fazer as reformas das construções religiosas. Os responsáveis pelas indulgências chegavam nas vilas e cidades e recebiam dinheiro das pessoas que pagavam para que os seus pecados fossem perdoados, e acreditando que iriam para o céu, recebiam um documento que mostrava o perdão dos pecados, ou seja, a indulgência. O Martinho Lutero foi o primeiro crítico das indulgências. Segundo Lutero, o que salva é a fé, não o pagar. Então, ele começa a criticar a Igreja, afirmando que a Igreja estava usando o dinheiro das pessoas, valorizando a questão material e o dinheiro, deixando de valorizar a fé e a própria Bíblia. O Martinho Lutero, por fazer o questionamento e escrever as 95 teses, e aqui vocês podem ver 2 páginas das 95 teses de críticas à Igreja, ele vai ser excomungado, vai ser expulso e considerado um herege. Com a excomunhão, o Martinho Lutero começa a propagar as suas crenças. Ele traduz a Bíblia para o alemão. A Bíblia não tinha tradução, a Bíblia era só em latim. Ele traduz a Bíblia para o alemão, permitindo que as pessoas interpretassem a Bíblia, e ele defende que seria necessário interpretar a Bíblia, defende a salvação pela fé e critica a venda de indulgências. Muitos príncipes e reis que estavam descontentes com a interferência do Papa na política aderem à religião luterana. Então, Martinho Lutero cria uma nova religião, que é o luteranismo. Influenciado pelo luteranismo, na região da Suíça, João Calvino vai criar o chamado calvinismo. O calvinismo também vai criticar a Igreja, e a grande diferença em relação ao luteranismo é que os calvinistas vão acrescentar o preceito da predestinação. Para os calvinistas, Deus já tem escolhido aquele que irá ser salvo. As pessoas estão na terra já com a salvação ou com a condenação, já estão predestinadas. Então, não adianta ter livre-arbítrio, escolha, porque Deus já escolheu
quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E no calvinismo, tem um elemento fundamental. O trabalho e obtenção de riquezas não é considerado pecado. Para a Igreja Católica, era pecado, a despeito da Igreja ter muito dinheiro. Os burgueses viram no calvinismo uma religião atrelada aos seus interesses de ganhar dinheiro e não ser condenado no aspecto religioso. Então, muitos burgueses vão também aderir ao calvinismo. Se nós comparamos o luteranismo e o calvinismo, nós temos no Martinho Lutero a valorização do que está escrito nas Escrituras. O Calvino vai manter a ideia da salvação pela fé e não pelas obras. Para o Lutero, a igreja não pode ter uma hierarquia tão rígida. Para o Calvino, a predestinação, Deus escolhe quem já deixa escolhido desde o nascimento, você já tem o seu destino traçado, você vai ser salvo ou não. E para o luteranismo existe o processo de consubstanciação. O pão e o vinho, eles são representação do corpo e do sangue de Cristo. E o sacramento para o calvinismo está ligado também à Eucaristia, né, e ao batismo. As duas religiões vão ocupar os cenários europeus que antes estavam todos marcados pela Igreja Católica. Neste mapa vocês podem observar como essas religiões se espalharam. Na parte que está em rosa é católica, então a Espanha, Portugal, França, Itália permanecem católicas. A parte que está em amarelo é luterana. Suécia, Dinamarca, a Alemanha, antigamente não se chamava Alemanha, era o Sacro Império Romano Germânico, toda essa região também vai aderir ao luteranismo. E o calvinismo vai se destacar na Suíça e na Escócia. Na região da Grã-Bretanha, os calvinistas serão chamados de puritanos. Os calvinistas, os luteranos vão ser perseguidos por não aceitarem o catolicismo. Um dos exemplos de perseguição será a Noite de São Bartolomeu. Nessa pintura do Dubois, mostra no ano de 1517 um ataque planejado contra todos os protestantes. Os católicos mataram todos os protestantes que estavam em Paris. Os conflitos religiosos aumentam na Europa entre os católicos, os protestantes, que seriam os luteranos, e os calvinistas. Muitos calvinistas fogem da Europa e vão para a América. Os primeiros a chegar na América e a povoar são puritanos, e vão começar a povoar na região norte, a chamada Nova Inglaterra, que vai dar origem depois aos Estados Unidos. Serão muitos daqueles que estavam sendo perseguidos na Inglaterra. E na Inglaterra surge também uma nova religião pelo rei Henrique VIII. Henrique VIII, que tem esse retrato muito famoso, ele era casado com Catarina de Aragão e ele queria se separar de Catarina de Aragão, que não lhe dava um filho homem, e se casar com Ana Bolena, sua amante. Para isso, o Papa deveria aprovar o divórcio, e o Papa Clemente não aprovou o divórcio, até porque o Papa Clemente era aliado da família de Catarina de Aragão. Para se divorciar, ele rompe com o Papa, cria uma nova religião na Inglaterra, em que ele é o chefe da religião. Essa religião se chama anglicana. Ele se separa, casa-se com Ana Bolena, não vai conseguir um herdeiro homem, mas ele se casa e se torna o chefe da igreja, na igreja anglicana, que tem a maioria dos preceitos católicos, mas que tem os seus líderes próprios e que responde ao rei. Até hoje, a igreja anglicana responde à rainha, no caso hoje Elizabeth II. Para que essas religiões chegassem a mais lugares, foi importante a imprensa.
A invenção da imprensa por Gutenberg, em 1430, foi primordial. Gutenberg desenvolveu uma prensa de tipos móveis, com formas de letras, colocava-se a tinta e conseguia imprimir rapidamente sobre o papel várias cópias. Isto possibilitou que a Bíblia fosse traduzida e impressa e também resumos, sermões e as ideias dos luteranos, dos calvinistas, fossem também divulgadas e chegassem a outros locais. Para conter as novas religiões, a Igreja Católica resolveu fazer uma grande reunião, uma reunião da igreja chamada de concílio. Os principais dirigentes se reúnem. E esse concílio, chamado Concílio de Trento, se reuniu, essa é a famosa imagem do Concílio de Trento, se reuniu na cidade de Trento e decidiu que ia investir na catequização, que ia investir na perseguição daqueles que eram considerados hereges por meio da Inquisição, ou seja, o Tribunal do Santo Ofício, que vigiava, punia os hereges, aqueles que não seguiam os dogmas, mas o Concílio de Trento não acabou com as indulgências, que era uma forma de conseguir recursos para a igreja não acabou com as indulgências, e foi o principal elemento que deu origem às críticas no caso do luteranismo. E foi criado por Inácio de Loyola um grupo de religiosos que da Companhia de Jesus, e os religiosos da Companhia de Jesus faziam a catequização em áreas distantes, como vai acontecer aqui no Brasil, em que os jesuítas, como eram chamados, os padres da Companhia de Jesus, vinham catequizar os indígenas para expandir a fé católica, até então considerada a mais influente. Para perseguir os hereges ou aqueles que não seguiam, o Papa fez uma bula, que é uma bula na igreja seria um documento com as regras a serem seguidas. Na bula Ad Extirpanda, o Papa Inocêncio IV já estabelecia que o chefe de Estado ou governante deve forçar todos os hereges que têm em custódia, desde que o faça sem o matar ou lhes quebrar os braços ou pernas, como verdadeiros ladrões e assassinos de almas e ladrões dos sacramentos de Deus e da fé cristã, para confessarem os seus erros e acusar outros hereges. Então o Papa ele estabelece a tortura como um meio de fazer aqueles que não seguem os dogmas da igreja falarem o que fizeram ou dedurarem aqueles que também estivessem ao seu lado. Dessa forma espalhou-se o medo na Europa pela Inquisição, muitas pessoas foram presas, torturadas, e uma das formas de execução era por enforcamento ou nas fogueiras. Na Espanha, a morte nas fogueiras em praça pública eram chamados de autos de fé. Fazia-se questão de queimar as pessoas consideradas hereges em praça pública, lendo o que elas teriam feito, as decisões da igreja, para dar o exemplo para que as pessoas temessem e continuassem seguindo a igreja e evitar que elas fossem para novas religiões. Aqui é um auto de fé de 1475, onde vocês podem ver os religiosos acima e abaixo pedaços de lenha para fogueira, pessoas nuas que vão ser executadas na fogueira pela Inquisição. A Inquisição espanhola foi a mais severa nesse processo. Então, no século XVI, essas novas religiões vão criar um novo cenário de conflitos e intolerâncias religiosas, e cada país que vai se formando vai tomar uma dessas religiões como oficial, e a igreja aumenta a Inquisição para combater as novas religiões. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.